Então você que encontrou, fica de pé em nome de Jesus, para que possamos ler a palavra do Senhor. Pastor, não encontrei. Levanta aí para a gente ler também, em nome de Jesus. Atos 16. Querido, muito forte, que eu vou ler para você hoje. Abre o seu coração, que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Olha aí. Aconteceu que indo Paulo para um lugar de oração, diga, um lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem, diga jovem, possessa por espírito adivinhador. Eita, olha aí os que gostam de cartomante. E meu signo, pastor, o que está falando aí? Acompanhava essa jovem um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo ela a Paulo e a Silas, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha aí, ó. Agora mesmo eu vou comentar isso. Pula agora comigo. Vamos lá, 18, vamos lá. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já cansado e indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela imediatamente ficou curada, ou o Espírito saiu dela. Depende da versão que você está lendo. Vamos lá, pula para 16, 22 agora, Franciele. E a multidão se levantou unida contra eles, os magistrados. Pastor, o que é magistrado? É os estudados. Olha aí. Rogando-lhes, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Olha aí, ó. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com muita segurança, ou em algumas versões, de dia e de noite. Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés num tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a... Meu Deus. E os outros presos os escutavam. Meu Deus. E de repente sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces da cadeia ou da prisão se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos de todas as suas prisões. Aleluia. Levanta a sua mão, fecha seus olhos, fecha a tua Bíblia aí, em nome de Jesus. Franciele, Atos 16, tinha aberto aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja agora, fala conosco. Pai, nós precisamos, Pai, entender a tua palavra, porque aquele que entende desfruta, Pai. Aquele que recebe, Pai, a tua palavra, ele dá um fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E eu te peço nessa noite, abençoa a tua igreja. Só quem crê, diga, se assenta, mas assenta dando glória a Deus. Querido, preste atenção. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo, para você poder entender nessa noite. Aleluia. Escute aqui. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam numa cidade, e naquela cidade tinha uma jovem. O que ela era? Desculpa, vai prestando atenção nisso. E essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Vamos lá, para quem está me ouvindo, dá glória a Deus aí. Não deixe o inimigo roubar a sua atenção, querido. Eu estou vendo muito movimento, eu estou vendo muitas cabeças distraídas. Pode vir com essa mesa para cá que eu te mandei, não é você não. Há um ambiente de distração nesse lugar, e eu preciso que você me dê de presente toda a sua atenção para você entender essa palavra. Então Paulo e Silas chegaram nessa cidade, e tinha uma jovem que tinha um espírito de adivinhar. Pastor, o que é um espírito de adivinhação? Existem dois tipos de coisas, uma é de Deus, a outra é do inimigo. O espírito de adivinhação, querido, espírito maligno, é um espírito maligno que atua em algumas vidas, que tem um chamado de Deus, é de Deus, para o dom da revelação. E o espírito maligno da adivinhação, ele se move nessas pessoas, operando adivinhação,
Já viu, querido? Tal de cartomante, os que leem tarôs, búzios. Pastor, isso é de Deus? Nunca foi. Porque quando Deus quer falar com seu filho, Ele chama ele face a face e revela, querido, o propósito do coração dele para a sua vida, em nome de Jesus. Os adivinhos não são de Deus. E o mais interessante de tudo é que o espírito de adivinhação é espírito de engano. Por quê, pastor? Vem os dois comigo. Paulo e Silas, eles estavam naquela cidade pregando. Você vai ser a jovem, beleza? Paulo e Silas iam andando na cidade e a jovem ia atrás. Enquanto Paulo e Silas iam pregando a palavra, a jovem ia atrás. Vem, jovem. Vamos, jovem, animação. Paulo e Silas iam e a jovem ia atrás. E a jovem ia gritando assim, ó: esses homens são homens de Deus. Eles estão pregando sobre a salvação. Ela estava mentindo, sim ou não? Paulo e Silas estavam pregando sobre a salvar. Então por que ela fazia isso? Porque o espírito estava nela, é um espírito de engano, querido. O espírito de engano, ele entra dentro da igreja, querido, ele tenta enganar os crentes. Mas aquele que é servo do Senhor, querido, ele conhece, tem um espírito de discernimento de espíritos. E o discernimento de espírito, ele discerne o que é de Deus e o que não é de... Toma cuidado, porque muita gente que você acha que é de Deus, que está sendo usado pelo diabo para destruir a sua casa e a sua vida. Pastor, mas dentro da igreja? Dentro da igreja. O casamento, querido, é algo do esposo e da mulher dele, da mulher e do seu marido. O que acontece dentro da sua casa, querido, é você e seu marido que precisam saber, e mais ninguém. E os seus filhos. Cuidado, querido, não fica abrindo sua intimidade para os outros, não. Fica abrindo o que acontece, não. Vai escutando, olha aqui. E aí Paulo e Silas pregando. Aí Paulo ficou incomodado com aquela menina. Agora eu quero mais ou menos como é que esse espírito atuava. Ele ia atrás deles e falava: são homens de Deus, eles estão pregando a verdade. Só não caía no mistério, porque naquela época ainda não tinha começado o mistério. E aí Paulo ficou indignado com aquilo. Paulo vira para trás e fala: com o Espírito. Ele não fala com a moça, ele fala com o... Por quê, pastor? Porque, querido, no reino do Espírito você tem que saber com quem que você está falando. Não adianta você querer machucar alguém, querido, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. É contra as hostes celestiais da maldade. Querido, às vezes a pessoa é inimigo. Às vezes a pessoa ela é usada pelo inimigo, mas não é a pessoa. E não é contra ela que nós lutamos contra aquilo que está agindo na vida. Quem está entendendo? E aí Paulo vira para o espírito que está na menina e fala: sai dela, em nome de... E na mesma hora a menina é curada. E quando as autoridades da cidade veem isso, o que as autoridades da cidade fazem? As autoridades da cidade mandam prender Paulo e açoitar ele. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que toda vez que você está dentro da vontade de Deus, do propósito de Deus, vai ter muita gente que vai ficar grilado com aquilo que você está fazendo na cidade. A Bíblia diz que eram, sabe quem? Os magistrados. O que é magistrado, pastor? Querido, são pessoas importantes, estudadas, com conhecimento. O problema, querido, é que conhecem demais a terra, mas não entendem nada do que tem no céu. Não adianta você conhecer a terra, querido, porque o seu lugar não é aqui, o seu lugar é no céu. Nós não fomos chamados para estar aqui, nós fomos chamados para estar lá. E diz a Bíblia que os magistrados, as autoridades da cidade pegaram Paulo. Agora você, negão, vem cá. Pegaram Paulo. Aí mandaram o soldado arrancar as roupas dele. Arrancar as roupas dele. Só o colete, polga não. E querido, não tem uma varinha aqui não. Diz que Paulo, querido, foi amarrado com as mãos para trás, jogado no chão, e pegaram uma varinha, uma vareta, e açoitaram Paulo. Agora eu te pergunto, ele estava fazendo o que de errado? Hã? O que ele estava fazendo de errado? Às vezes o crente apanha e não sabe o que está apanhando, porque só de fazer a vontade de Deus você incomoda o inferno inteiro, querido.
Só de estar fazendo o que Deus mandou você fazer, você incomoda o inferno inteiro. Paulo e Silas foram açoitados, que apanharam, mas apanharam. E aí, pegaram eles. E os magistrados viraram para o carcereiro: carcereiro, joga ele no mais profundo cárcere e vigia ele de dia e de noite, para que ele não fuja, porque esse homem é perigoso. O que é isso, pastor? Querido. Porque, querido, o inferno, ele quer dar lucro para a terra, mas Deus quer trazer bênção do céu para a nossa vida, em nome de... E quando Paulo chegou naquela cidade, ele falou assim: Satanás não reina mais aqui, porque é chegado o reino dos céus nesse lugar. Querido, reflete uma coisa comigo. Quem chegou na cidade? Paulo e... Então por que eu te falei que o reino de Deus chegou naquela cidade? Porque, querido, crente de verdade, querido, ele não carrega sozinho o seu coração, mas dentro dele ele carrega a presença e a autoridade de Deus para transformar qualquer lugar que ele chegue, em nome de Jesus. A minha Bíblia diz que aonde o crente chega, querido, o Senhor dá para ele aquele lugar como herança. O Senhor dá para você o lugar como herança. Se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus bem forte. Quem crê que Deus tem os melhores lugares para você? Só isso? Quem crê que Deus tem o melhor lugar para você? Tem certeza? Posso perguntar só mais uma vez? Quem crê que Deus tem os melhores lugares para você? Então por que muitas das vezes nós procuramos só o que não presta para a nossa vida? Se Deus tem o melhor lugar para mim e para você, por que a gente gosta só do que não presta? Meu querido, Deus não te chamou para sentar no meio, querido, de qualquer lugar. Deus te chamou para sentar com os príncipes e os reis dessa. Mas o mais interessante, querida, é que quando Paulo e Silas foram açoitados, eu acho isso tremendo. Fica preso aí, Paulo, você está preso aí. Agora, carcereiro, por enquanto você vai ficar tranquilo aí. A minha Bíblia diz, querido, que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior ele se renova. Vamos dizer isso? Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se o quê? Entendi nada, pastor. Como assim? Tem dois homens dentro de mim? A Bíblia está falando o seguinte, querido, que aquele que está na presença de Deus, muitas das vezes você é rotulado. Eles te dão um rótulo. Está vendo que tem um rótulo? Hã? Às vezes que nós somos rotulados em diversas áreas. Rotulados. E aí, querido, a minha Bíblia diz que ainda que o homem exterior se corrompa. O que está falando isso? Está dizendo o seguinte, que às vezes, querido, a vida vai te pegar, vai te jogar no chão, vai te chutar, vai pisar em você. Pastor, mas peraí, eu não sou servo de Deus? Estou falando de quem serve a Deus mesmo, querido. Às vezes você vai ser pisado, humilhado. Ó, vão pegar você, querido, e às vezes te deram um rótulo. Ah, ele é crente, ele diz que serve a Deus. Quem já passou por isso? Olha lá o crentinho, ó. Não é ele que serve a Deus? E, querido, Deus vai arrancar o rótulo de você. Esse aqui é crente mesmo, o rótulo está difícil de arrancar. Vão tentar arrancar seu rótulo, querido. Vão querer te expor, te deixar nu. Vão te humilhar, vão te chutar, vão bater em você como Paulo e Silas. Só que deixa eu te dizer uma coisa: o crente é igual mata de pão, quanto mais apanha, mais ele cresce. Quem não me conhece já falou muito mal de mim nessa cidade, mas só quem anda comigo sabe o que carrega dentro do meu coração, querido. Não interessa o que os homens dizem a seu respeito, interessa o que Deus te conhece. Não interessa o que falam de você, porque quem te conhece, que é quem te criou e te fez desde o ventre da sua mãe. Lá no ventre da sua mãe ele te chamava pelo nome. E aí? Escuta isso. Jogaram no chão, sim ou não? Bateram nele, sim ou não? Humilharam ele, sim ou não? Só que tem um detalhe, querido. Ainda que o homem exterior se corrompa,
A Bíblia diz que o homem interior se, ainda que eu e você estejamos no chão, ainda que eu e você nos sintamos humilhados, a minha Bíblia diz que Ele pega aquele que está no pó, Ele pega você num charco de lodo, sal do pecado, te põe de pé numa rocha firme, e Ele fala: meu filho apanhou tanto, foi tão humilhado, exporam ele, tentaram acabar com a vida dele, mas acontece que o que eu coloquei não estava por fora, o que eu guardei dentro dele estava dentro dele desde o princípio da criação. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tirar, querido, aquilo que estava tampando, que estava escondido dentro de você. Deus vai tirar. Deus vai tirar o que estava impedindo você de ser mostrado. Vai experimentar. Deus vai te experimentar e vai ver. Ainda que tentaram humilhar o meu filho por fora, o que eu coloquei dentro dele está intacto. Você pode ser pisado, querido, pode ser humilhado, mas o que Deus colocou dentro de você, ninguém tira, em nome de Jesus. Pastor, eu estou passando luta, estou passando dificuldade, estou passando aflição. Mas não te preocupa não, querido, o que está dentro de você é intocável, em nome de Jesus. Mas o interessante é que a gente tem que entender que o que está dentro de nós, o que Deus colocou dentro de nós, querido, não foi para ficar guardado aqui dentro. Quem está me entendendo aí? O que Deus colocou dentro de você, querido, Ele colocou dentro de você para no tempo certo Ele pegar. Pois que Ele vê que está puro, que está purificado, Ele falar: está santificado. Ele vai poder derramar sobre toda a terra, querido. E aí Ele vai usar a tua vida, querido, para abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Aí Ele vai usar a tua vida para abençoar a tua casa, para abençoar os teus filhos, para abençoar a sua cidade, para abençoar o seu trabalho e a sua nação. E você, querida, de humilhado, vai ser canal de bênção na mão do Senhor sobre essa cidade. Se eu fosse você, eu tinha aplaudido a Jesus, hein? E aí a minha Bíblia diz que Paulo e Silas, querido, Franciele, versículo de número 25, vai lá. Eu falei para vocês que eles foram humilhados, açoitados, presos e amarrados. Foi ou não foi? Amarraram ele. E aí a Bíblia diz: olha o que eles fizeram. Querido, se fosse você, antes de eu ler isso aqui, se fosse você, humilhado, açoitado, chegou na igreja, o irmão não me deu a paz do Senhor. Pelo amor de Deus. Pastor, não foi na minha casa me visitar. Não vou mais na igreja. Você vem na igreja para o pastor ir na sua casa ou para servir a Deus? Querido, se visita, querido, fizesse você permanecer na presença de Deus. Adão não tinha pecado, porque Deus, o próprio Deus, visitava Adão todos os dias, e mesmo assim ele pecou. Meu Deus. Paulo foi açoitado, humilhado, querido, porque estava fazendo a vontade de... E lá no cárcere, olha o que aconteceu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a... Que pode vir dificuldade que for, aquele que serve a Deus sabe onde está e não vai sair do lugar não, em nome de Jesus. Porque na presença de Deus, que daqui eu sou fortalecido. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Dá um glória aí, querido. E o que aconteceu? E os outros presos, Sabe por que às vezes que você está passando toda essa angústia? Para que quando você clame a Deus, quem não está servindo a Deus do seu lado, ouça você adorando a Deus e veja o milagre acontecendo através da sua vida. Sabe, querido, das batalhas, querido, grandes batalhas fazem soldados fortes. Tempos de guerra, querido, criam homens valentes e fortes. Agora tempos de paz, querido, criam homens, querido, fracos. Às vezes você não está entendendo por que você está passando por tanta luta na sua casa, na sua família. Porque Deus está preparando você para ter força para fazer a diferença quando realmente precisar de fazer a diferença.
E aí, querido, eles estavam orando e cantando hinos, e abençoando quem estava no carro. E aí, pastor, o que aconteceu? 26. E de repente, querido, quando Deus começar a agir, vai ser de repente na sua vida, em nome de Jesus. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as cadeias, todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos que estavam ali. Deixa eu desenhar para você. Deixa eu desenhar isso aqui para que você entenda. Depois de passar pela luta, depois de passar pela adversidade, escute isso e guarde no seu coração, preste atenção. Depois de passar pela prova e ser primeiro vai passar pela, porque ninguém pode passar pela prova, querido, ninguém pode ser aprovado sem antes passar depois de passar pela prova e ser aprovado. A minha Bíblia diz que de repente se abrirão todas as cadeias e todos aqueles que estavam presos perto de você serão libertos em nome de Jesus. Mas o milagre começa primeiro em você e depois se estende para todos que estão ao seu redor. Quem está me entendendo? Então nessa noite, que eu preciso te dizer isso. O milagre hoje ele começa em mim e em você, mas ele vai se estender para todos que estão à nossa volta em nome de Jesus. A nossa casa, a nossa esposa, os nossos filhos, o nosso marido, queridos, nossos netos, nossa descendência vai ser abençoada em nome de Jesus através de nós. Por isso, meu querido, minha querida, não reclame quando você estiver passando dificuldade, quando você estiver passando problema, não reclame. Por quê, pastor? Porque essa dificuldade, porque esse problema, querido, vai servir de testemunho para a sua geração, em nome de Jesus. Querido, fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Preciso orar por você nessa noite. Franciele, prepara um hino aí, você consegue? Tá com o bebê aí não, né? Feche seus olhos, agora eu vou orar por você. Feche seus olhos, coloque a mão na sua cabeça. Eu vejo cadeias quebrando aqui nesse lugar.